é juiz do trabalho e atua, para minha alegria, comigo na 12ª Vara do Trabalho do Recife e é ex-presidente da Academia Pernambucana de Direito do Trabalho. Eu passo a palavra ao professor Adelmir, também pelo prazo de 20 minutos, para que ele faça a sua exposição. Professor Adelmir. Professor Adelmir, está na escuta? Estou escutando bem. Pode começar, 20 minutos. O senhor falará sobre renda universal garantida, uma reflexão urgente para o mundo do trabalho durante e após a pandemia. Isso. Exatamente. Obrigado pela introdução, meu fraterno amigo Hugo Melo, companheiro de tantos anos, tanto na magistratura quanto na Academia Pernambucana de Direito do Trabalho. Saúdo também meu colega Marcílio Florencio, e aproveito na sua pessoa para saudar os demais confrades presentes assistindo a esse evento. Eu também cumprimento a todos os que nos assistem nesse momento. É uma alegria muito grande essa primeira webinar, já na presidência do confrade Hugo Melo, que, como lhe é de costume, revoluciona onde chega e sempre agrega valor às instituições mantidas sob a sua presidência. A mim coube falar, neste evento, sobre a renda universal garantida, que não é um tema novo, mas que foi reacendido à discussão em função da crise gerada pela pandemia do Covid-19. Portanto, essa discussão se torna urgente para o mercado de trabalho, para agora e para o momento posterior ao fim dessa pandemia, que desejamos todos seja absolutamente breve. Como eu disse, esse tema é discutido, particularmente na Europa, há mais de um século. Desde 1795, portanto, há mais de 2 séculos, esse tema já vem sendo discutido, especialmente na França. Thomas Mead, Charles Fournier discutiam e faziam liberais, autores liberais, discutiam e se referiam à necessidade de um pagamento, de uma dotação fixa como questão de justiça a todos os cidadãos. Seria um modo de subsistência abundante que garantiria a cada membro da comunidade, apto ou não ao trabalho, a sua subsistência. E, a partir dessas discussões, nessa época, vários outros liberais e marxistas se enfrentaram esta matéria. Bertrand Russell referia-se a um pagamento de uma renda modesta capaz de prover as necessidades primárias de todos os cidadãos. George Douglas considerava um dividendo social. Milton Friedman, um liberal, entendia que a renda universal como um imposto negativo para aqueles que recebessem aquém de um módulo salarial financeiro estabelecido, uma complementação dessa renda para que ele alcançasse os fins mínimos de uma subsistência digna. Outros autores, como Robert Theobald, Raventós e James Tobin, defendem essa renda universal garantida a todos os trabalhadores em razão da participação individual de cada um no processo global da produção da riqueza social. Então,
como se assenta a partir dessas discussões, no momento atual, esta fala sobre a renda universal garantida? Ela se assenta como uma alternativa, dentre várias outras existentes, prevista ou proposta pela neossocial-democracia para a superação da sociabilidade abstrata do trabalho, a fim de incluir neste projeto coletivo de sociedade milhões de pessoas que deles estão excluídas. E este momento de pandemia escancara essa exclusão social que não pode mais ser suportada de modo calado pela maior parte da sociedade que tem, como se diz, o privilégio, que tem o privilégio da servidão nessa sociedade de trabalho, como diz o professor Ricardo Antunes. Para além disso, de ser uma forma de aplacar a exclusão social gerada pela sociedade abstrata do trabalho, no qual o trabalho está subsumido no capital, o trabalho é um trabalho estranhado, explorado de modo sobre-humano para a extração de lucro, de mais-valia. Essa discussão ela tem um condão de ressignificar, por outro lado, o tempo de vida fora do trabalho, fora do jugo do mercado, para assentar o trabalhador no plano da sua própria liberdade. A quem se destina essa renda universal garantida? Como o nome, a denominação já permite antever, ela deve universalmente a todos aqueles cidadãos brasileiros, independente de idade, cor, sexo, estado civil, condição social, valor do salário recebido, se está em condição de desemprego involuntário ou não. Então, ela se deve, de modo universal, como uma participação individual de cada um no bolo da economia. Ora, se o trabalho está alçado à condição de dever social, se trabalhar no cenário em que vivemos é uma obrigação de todos os cidadãos para contribuir para o progresso e o desenvolvimento da nação, esta parcela, naturalmente, deve ser reconhecida como uma retribuição desta participação. De modo que esta parcela é devida universalmente a todos, o que difere a ideia de direito à renda do direito a salário. São questões distintas. Ela, portanto, deverá ser granjeada a todos, independente de sua condição social, independente de estarem em situação de desemprego voluntário ou não. Por outro lado, essa renda universal garantida já existe, para além dos debates acadêmicos, já existem experiências concretas, feitas em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil. Já há experiências, módulos experimentais realizados nos Estados Unidos, especialmente no Alasca, na Itália, na Espanha, no Quênia, na Holanda, na Finlândia, onde há alguns anos o governo estabeleceu um módulo com 2.000 pessoas escolhidas aleatoriamente para o recebimento de 560 euros mensais e constatou, se não um incremento do emprego, pelo menos a melhoria da qualidade de vida desta amostra da população. Também o Canadá já realizou experiência nesse sentido. No Brasil,
A renda universal garantida está estabelecida no município de Maricá, no Rio de Janeiro, que é impulsionado pelos royalties do petróleo e com uma renda per capita que supera R$20 mil, estabeleceu um cartão Mumbuca, em que fornece créditos aos seus cidadãos, aos seus munícipes. No Brasil, a chamada renda básica de cidadania, tão defendida pelo senador Eduardo Suplicy ao longo de tantos anos, está regulamentada em lei, está prevista em lei, a Lei 10.835 de 2004, mas após 15 anos de sua vigência, ela ainda não foi regulamentada pelo Congresso Nacional e, portanto, não ainda tem aplicabilidade concreta. A renda universal garantida, ela não se confunde em absoluto com o benefício emergencial que emerge da Lei 13.982 de 2020, para os casos de suspensão do contrato de trabalho, ou redução de jornada também, e que está também regulada pela MP 936 de 2020, que se trata do benefício emergencial. Portanto, embora temas lindeiros, a renda universal garantida não tem os pressupostos estabelecidos por essa legislação emergencial que limitam sobremaneira os seus destinatários, como também está premida por um espaço temporal exíguo, que é o espaço temporal em que ocorre esta pandemia. Para falar desse assunto, eu cataloguei algumas estatísticas que ilustram bem o cenário de exclusão social provocado pela reorganização do capital e foi impulsionadas, por outro lado, pela revolução informacional. Os recursos da informática permitiram um avanço da produtividade da economia mundial, sobretudo do âmbito da velocidade dessa produção e o encurtamento das distâncias no cenário geográfico. Mas, para se ter uma ideia do que essa revolução no mercado de trabalho proporcionou, com a lógica da automação em substituição ao trabalho vivo, tem-se hoje, no Brasil, 27.600.000 trabalhadores em postos de trabalho submetidos a um alto risco de automação. Isso corresponde a 60% da força de trabalho cadastrada na RAIS. Nos Estados Unidos, os efeitos da revolução informacional, eles são suportados de modo diverso pelos países conforme o seu grau de desenvolvimento, de modo que os países subdesenvolvidos são muito mais afetados por essas modificações instantâneas ocorridas no mercado de trabalho. Então, o Brasil, 60% dos postos de trabalho estão submetidos a alto risco de extinção. Nos Estados Unidos, 47%. Na Grã-Bretanha, 35%. Na Etiópia, por sua vez, 85%. Das 10 ocupações que mais empregam no Brasil, 1/5 do mercado de trabalho, 8 ocupações têm chance de serem automatizadas imediatamente. Assistentes administrativos, vendedor varejista, auxiliar de escritórios, que empregam no país mais de 6 milhões de trabalhadores, têm 90% de chance de serem automatizados. Os operadores de telemarketing, por exemplo, têm 99% de chance de serem eliminados pela inteligência artificial. Quem já precisou de um serviço telefônico certamente já teve o dissabor de dialogar com
uma inteligência artificial para resolver os seus problemas e sabe e entende o que é que eu estou falando. De outro modo, o risco de automação também é sentido conforme a qualificação do trabalhador. Conforme ele seja menos qualificado, ele é mais atingido e mais suscetível de ser substituído pela automação. Quem tem ensino superior no Brasil tem uma chance de 37% de ter seu posto de trabalho eliminado pela automação. Quem tem ensino médio, ensino superior incompleto, esse risco sobe a 68%. Já quem tem apenas o ensino médio, tem um risco, quem tem apenas o ensino médio, tem um risco de 80% de ter seu trabalho eliminado pela automação. Por outro lado, há também um recorte da automação conforme o potencial econômico do seu empregador. As microempresas, pequenas empresas, que detêm 75%, que contrataram no ano passado 73 mil empregados, tem a possibilidade de eliminar 75% desses postos pela automação. Já as médias empresas têm a possibilidade de eliminar 57% dos seus postos de trabalho neste momento. Entre os ramos de atividades mais afetados, nós temos a agricultura, portanto, isso não é um problema apenas das grandes cidades, mas também espalhado pelos outros cenários, inclusive pelos camponeses. Agricultura, pesca, silvicultura representam 79% de risco de serem automatizados. Manufatura, 75%. Construção civil, 70% de risco de serem automatizados. E há um estudo feito pelo Instituto Global McKinsey, que chama Dominando a Automação para um Futuro Viável, que diz que 49% de todas as atividades atuais podem ser substituídas pela automação com as tecnologias já aplicadas no mercado, o que significaria uma economia em termos de salário de 15,8 trilhões de dólares e uma perda de 1,1 bilhão de empregos globalmente considerado. Para se ter ainda, de modo macro, a exclusão social que autoriza e que legitima essa discussão, a gente tem que as 15 pessoas mais ricas do mundo possuem mais dinheiro do que o PIB da África subsaariana, formada por 48 países, e inclusive, de modo um racismo estrutural, chamada de África Negra, que é a última fronteira do capitalismo mundial, Costa do Marfim, Bangladesh, Zimbábue, África do Sul, Etiópia, Gâmbia, Somália, entre outros. 15 pessoas no mundo todo têm mais dinheiro que o PIB de todos esses países reunidos. Então, vejam a concentração de renda e a exclusão social que esse regime, esse modo de produção capitalista impõe a todos. No Brasil, e aí referindo à pandemia de modo particular, no Brasil, dados do PNAD sobre a Covid, no mês de maio de 2020, 9,7 milhões de trabalhadores ficaram sem remuneração. 19 milhões foram afastados do trabalho. 10,1 milhões ficaram desempregados. 18,5 milhões não conseguiram sequer procurar vaga. E houve um decréscimo de 18,1% do rendimento médio dos trabalhadores. Então, esta discussão sobre a renda universal garantida é um tema que se faz presente e urgente. A renda universal garantida, ela tem prós e tem contras que são discutidos por uma contracorrente que exclui essa possibilidade. Em primeiro lugar, como uma vantagem a ser
implementada pela criação da renda universal garantida, haverá uma transferência de renda direta, sem burocracia, pelo governo à população. Isso terá um efeito, já existem estudos econômicos, no sentido de antever um efeito multiplicador sobre o PIB da ordem de R$1, de cada real aplicado, se voltar ao PIB pela circulação da economia, do consumo, R$1,19. Para você ter uma ideia, cada real aplicado em previdência pública no Brasil, previdência social, volta ao PIB apenas 52 centavos. Mas esta renda universal garantida, ela tem o condão de ressignificar o trabalho livre. Ela tem o condão, sobretudo, de reestruturar a lei de oferta e procura do trabalho, garantindo a possibilidade do trabalhador a resistir aos trabalhos indecentes e cada vez mais precários que são oferecidos, com, inclusive, o incentivo do sistema legal a partir da lei da reforma trabalhista e as precarizações que se sucederam a ela. Porque com a renda universal garantida, pretende-se que ele tenha um estipêndio suficiente para proporcionar a ele uma existência digna, que ele possa, então, resistir a um salário indecente e às condições de ambiência de trabalho degradantes à sua pessoa. Então, essa é, na verdade, apesar de ser a sua grande virtude, é o grande empecilho da renda universal garantida ser implementada de modo prático no Brasil e em vários países do mundo, porque ela altera e ela modifica sensivelmente o estado de dominação da classe trabalhadora em face do capital. E por isso mesmo, tem uma grande dificuldade, uma grande resistência em cima da sua implementação. A renda universal garantida, por outro lado, dá a possibilidade de o trabalhador voltar-se à sua própria liberdade, voltar-se a um trabalho que lhe traga sublimação, que lhe permita não se estranhar como o trabalho abstrato, subsumido ao capital, lhe fomenta. Então, lhe garante um direito a uma existência digna, livre do jugo do mercado e, portanto, desse trabalho exclusivamente para a sua subsistência e que, portanto, um trabalho estranhado, alienado, à medida que o trabalhador é excluído das condições objetivas e subjetivas do trabalho e, ao assim ocorrer, ele estranha a si mesmo como um agente precursor do processo do trabalho. Como contra os argumentos contrários à implementação da renda universal garantida, surge um argumento utilitarista que é que o governo não deveria proporcionar renda a quem não quer trabalhar. Se trata de um argumento absolutamente utilitarista. Um minuto, professor. Pois não. Um argumento utilitarista, portanto, mentiroso, descomprometido com a realidade, sobretudo porque não enxerga a crise de empregabilidade que existe no mundo, né? Hoje, a revolução informacional ela exclui do mercado de trabalho um exército considerável da população trabalhadora sobrante, e essas críticas, portanto, são infundadas. Elas também não observam e não criticam os rendimentos, estes sim, parasitários, auferidos no mercado de capitais, como também não criticam os ganhos estabelecidos por herança. Mas, por fim, e me acerco do final, como garantir orçamentariamente a implementação de uma renda universal garantida? A base de financiamento é absolutamente discutível. Existem várias maneiras de se
de se organizar uma base de financiamento. Porém, essa discussão é para agora, porque a fome não espera. A exclusão social não é mais suportável e esse momento de pandemia, ela escancara essa situação quando um exército considerado de pessoas não tem condição de resguardar a sua saúde. Então, a taxação das grandes fortunas é uma discussão que tem que ser trazida para este momento, a taxação dos fluxos financeiros do capital internacional, a taxação do consumo de bens sofisticados, a taxação do uso da robótica, o uso da inteligência artificial, ela tem que ter um limite ético a ser buscado para permitir a empregabilidade das pessoas. Essa entre revisão de renúncias fiscais realizadas pelo governo, enfim, sabe-se que há condições de modificar o sistema tributário e, portanto, organizar a base de financiamento desta renda universal garantida. Tenho a esperança somente de que esta renda universal garantida seja um dia regulamentada, mas a partir da força coletiva dos trabalhadores, exclusivamente pela organização coletiva dos trabalhadores, e os movimentos sociais de Seattle, Gênova, o movimento Occupy Wall Street, as cidades rebeldes de 2013, a Primavera Árabe, os coletes amarelos de Paris, me dão a esperança de que é possível organizar a luta coletiva dos trabalhadores, promovendo uma mobilização social no mundo todo, particularmente no Brasil, para a implementação dessa parcela justa e garantidora de uma existência digna a todos os cidadãos. Muito obrigado, senhor moderador. Desculpe extrapolar o tempo. Perfeito, perfeito.